Era pra ser só mais um dia comum, na manhã de 30 de outubro de 1928, até que ao descer as escadas para o porão, o funcionário da delegacia encontrou uma cena que mais parecia ter saído de um pesadelo. Uma mulher estava sem roupas, encarando ele, e o corpo dela tinha queimaduras tão graves que os dedos dos pés e mãos dela já haviam virado cinzas. Mesmo assim, ela estava viva e de pé. Quando perguntaram pra ela o que tinha acontecido, a mulher deu uma resposta que deixou todos confusos e arrepiados. Eu fiz isso. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos mergulhar em um dos casos mais estranhos e desconfortáveis que você já viu. Se prepare porque essa é uma história de rituais, dor extrema e um silêncio que até hoje ninguém conseguiu quebrar. Tudo aconteceu em Lake Bluff, no prédio da delegacia, quando o chefe da polícia Barney Rosenhagen e o faz-tudo Chris Lewis chegaram naquela manhã. O policial abriu a porta do prédio como fazia normalmente e percebeu que o lugar estava muito frio, e não era para ser assim, porque ele tinha certeza de ter acendido a fornalha na noite anterior e ela servia para aquecer o ambiente. Por isso, ele mandou o Chris descer no porão para reacender o fogo. O faz-tudo foi para os fundos do prédio, onde destrancou as correntes na porta da sala da caldeira, sem ter ideia de que estava prestes a tomar o maior susto da vida dele. Em poucos segundos, o Barney ouviu o colega gritar desesperado e voltar correndo. O cara estava muito assustado e quase sem conseguir falar, e o Chris contou que tinha visto um fantasma perto da fornalha. Sem acreditar no colega, o chefe decidiu ver com os próprios olhos, e logo no começo da escada, ele percebeu que o cheiro não era da lenha queimada, estava mais para um odor metálico e doce de carne humana. Quando terminou de descer, ele viu o que realmente estava ali. No canto, encostada em um cano, estava uma mulher sem roupas, com partes do corpo carbonizadas. Os braços e pernas dela estavam pretos, e os cabelos haviam desaparecido, e a queimadura na testa dela era tão grave que era possível ver o osso do crânio. Mesmo assim, ela estava viva, e por incrível que pareça, de pé. A mulher mal conseguiu falar, mas disse que estava com frio e com sede. Ela tinha queimaduras de 3º grau em 30% do corpo, e se recusava a explicar o que aconteceu. Então, o Barney, que nunca tinha visto uma situação dessas, envolveu a mulher em um cobertor para confortá-la, o que deve ter sido uma dor excruciante para a vítima, mas era a única coisa que ele podia fazer, além de chamar uma ambulância. Mais tarde, ela diria algo que deixaria todos sem conseguir entender nada. Eu fiz isso, fui eu. Mas como que uma pessoa poderia se queimar de propósito, de um jeito tão perturbador, e continuar de pé no porão de uma delegacia trancada, até alguém chegar? O que foi que aconteceu entre a noite anterior e o amanhecer que fez essa mulher se tornar a garota da caldeira? Essas perguntas são o que nos puxa para dentro do abismo desse caso, e são as mesmas perguntas que os investigadores fariam várias vezes nos dias seguintes. Mas para entendermos mais esse mistério, nós precisamos primeiro colocar a mulher por trás da figura carbonizada. O nome dela é Elfrida Knock. Ela não era uma moradora de Lake Bluff, e sim da cidade vizinha, onde a família dela era bastante conhecida e respeitada. Elfrida, aos 30 anos, era a caçula de 11 filhos do primeiro médico que a cidade teve, e que fundou a farmácia local. Alguns dos irmãos dela também eram bastante conhecidos, então ela vinha de uma família bem estruturada, e a popularidade dela também não deixava a desejar, porque apesar de ser descrita como uma pessoa tímida, ela era muito inteligente e ambiciosa. A mulher tinha sido professora por um tempo, mas trocou a profissão pela venda de enciclopédias de porta em porta. E Elfrida não era uma vendedora qualquer, sendo uma das melhores vendedoras da época, o que já mostra bem que mesmo tímida, ela sabia convencer as pessoas. Apesar disso, a mulher frequentava aulas de oratória e vendas, para melhorar ainda mais as habilidades dela. E tudo isso só torna a história mais complexa, porque como alguém assim acaba queimando a si mesma de uma forma tão perturbadora. Então, chegamos em 29 de outubro, o dia anterior ao momento em que ela foi encontrada no porão. Elfrida estava em Chicago para uma conferência de vendas, e às 18h30, ela encerrou a apresentação que tinha sido excelente. Em seguida, ela ligou para um dos irmãos, avisando que voltaria para casa por volta das 19 horas, e que tinha comprado partituras novas para a família. Naquele dia, ela vestia um casaco azul com botões de ossos, e um chapéu com um ornamento metálico. Detalhes que se tornaram cruciais, porque nenhuma dessas peças foi encontrada no porão, nem mesmo vestígios dos ossos ou do metal nas cinzas da caldeira, o que dá a entender que elas foram descartadas em outro lugar. O primeiro desvio na rota dela aconteceu na estação de ônibus. A polícia afirmou que ela chegou lá, mas descobriu que o transporte que a levaria para a cidade natal dela estava atrasado algumas horas. Em vez de esperar, a Elfrida tomou a decisão que selou o destino dela. A mulher comprou uma passagem de trem para Lake Bluff. A partir daqui, a história fica um pouco difícil. Sabe-se que ela fez 2 ligações antes de embarcar no trem. Uma delas foi para a própria delegacia de Lake Bluff, mas essa não foi atendida. A segunda ligação foi para um número desconhecido, que parecia ter sido completada, porque houve alguns relatos de testemunhas que a ouviram sussurrando no telefone da estação.
Aelfrida chegou a Lake Bluff por volta das 21h40. Depois disso, os passos dela não foram mais rastreados. Ninguém sabe para onde ela foi ou o que fez, mas de alguma forma, ela conseguiu entrar em um porão e se trancar lá dentro. No dia seguinte, os médicos que a atenderam no hospital ficaram chocados com o estado dela. As queimaduras eram tão graves que não tinha como evitar que amputassem os braços e as pernas dela, caso ela sobrevivesse. Durante os próximos dias, a mulher perdeu e recuperou a consciência várias vezes, e foi nesse estado entre a vida e o fim que ela começou a falar algumas frases que levariam a investigação para outro patamar. Primeiro, ela disse várias vezes que tinha feito isso consigo mesma, o que para todos parecia uma loucura, porque no porão havia duas fornalhas, a principal e uma menor, que era o aquecedor de água, e as queimaduras dela vieram justamente dessa menor. O problema é que o aquecedor tinha cerca de 25 centímetros por 30, então não tinha como ela entrar lá e se queimar de uma só vez. Ou seja, se a Aelfrida estava dizendo a verdade, ela precisou ficar em um pé só, segurar o outro no fogo e ficar assim até que estivesse queimando a ponto do osso aparecer. Depois ainda teria que se apoiar no pé queimado para fazer a mesma coisa com o outro. Aí quando já estava com os dois pés destruídos pelas chamas, ela teria que enfiar os braços e a cabeça lá dentro, até que eles também estivessem carbonizados. Essa ideia parece completamente insana. Pensa só, o nosso corpo tende a reagir sozinho ao perigo, então mesmo que você tente colocar a mão no fogo, a mente vai gritar para que você remova logo. Então a determinação para alguém fazer o que ela está dizendo ter feito é absurda. Os médicos estimaram que a mulher teria que segurar cada parte do corpo no fogo por pelo menos 5 minutos para chegar no nível de queimadura que estava. Ainda encontraram impressões digitais na parte superior da fornalha, como se a Aelfrida tivesse se agarrado, lutando para não entrar. Mas o mais perturbador eram as pegadas de sangue no chão, indo do fogo até uma pilha de pertences, e depois para a porta trancada. E como ela conseguiu andar, ou mesmo ficar de pé com ferimentos tão devastadores, é simplesmente um mistério. Além de tudo, tinha a questão principal: quem trancou o porão? Então, em meio às poucas palavras que sussurrou no hospital, ela falou de um tal de Hitch. Isso mudou as coisas. Agora eles tinham um nome. Em uma cidade com tão poucos habitantes, todo mundo sabe quem é quem. Os policiais sabiam que ela estava falando de Charles Hitchcock, o vigia noturno da cidade e ex-professor de oratória dela. Hitch era um homem de 45 anos, casado, com 4 filhos e com um passado de ator de cinema, onde ele tinha participado de um filme com o Charlie Chaplin. Então ele tinha uma certa relevância na cidade e havia ensinado a Aelfrida por 2 anos. No dia 29, o vigia estava escalado para trabalhar operando o rádio da delegacia, mas não apareceu. A razão para isso foi descoberta quando os policiais bateram na casa dele. Lá, as autoridades descobriram que o Hitchcock estava com a perna quebrada e engessada até o joelho, e não teria como ele fazer uma caminhada de 2 quarteirões até a delegacia, sem que o tornozelo dele ficasse inchado, e um exame provou que não havia inchaço. Quando o Hitch foi questionado sobre o envolvimento com a Aelfrida, o cara disse que a relação deles era estritamente profissional, e que havia como uma filha. A esposa dele ainda confirmou o álibi, dizendo que saiu de casa por volta das 8 horas, e um amigo dele passou por lá mais ou menos na mesma hora, ficando até as 22h30. Mais tarde, à 00h30, a esposa voltou e encontrou o marido dormindo. Isso aí acaba colocando uma pulga atrás da orelha sobre a esposa, aonde que ela foi nesse meio tempo. Mas essa janela de tempo de 2 horas entre o amigo ir embora e a esposa chegar, deixou a polícia desconfiada, pensando talvez que a Aelfrida chegou na cidade às 21h40 e foi até a casa dele. Como o Hitch insistia que não tinha um romance escondido, os investigadores pressionaram um pouco a vítima, para que contasse mais sobre a relação dela com o vigia. Aí surge outra reviravolta. Ela disse que estava muito apaixonada pelo Hitch, mas que o caso não era físico, e sim espiritual. Ela contou que ouvia a voz dele dizendo para ter fé, e que a purificação pelo fogo era a prova desse amor. Então, outra vez, a ideia voltava de que a vendedora tinha se queimado sozinha, porém com a porta trancada por fora, era algo simplesmente impossível, sem contar a própria insanidade de queimar parte por parte do próprio corpo, sem desmaiar de dor. Mas mesmo que fosse pouco provável que isso realmente tivesse acontecido, essa ideia ganhou força quando descobriram um livro no quarto dela, chamado Cristo em Você. Esse livro falava sobre o poder purificador da dor e do fogo do refinador, uma metáfora bíblica que representa o processo de purificação espiritual, em que Deus remove as impurezas e pecados de uma pessoa. E por mais que pareça loucura, a ideia de uma autofinalização ritualística existe há muito tempo. Aqui mesmo no Brasil tem o Suruahá, um povo indígena que vive na região do rio Purus, no Amazonas. Eles vivem isolados e têm uma das culturas mais preservadas da Amazônia. E nessa tribo, quando a pessoa acredita estar possuída por forças negativas ou quando é tomada por um sofrimento profundo, é realizada uma autoimolação, que é o ato de
se finalizar para se purificar. Mas no caso do Suruaha, é mais comum o ato ser feito por meio de venenos, o que é bem menos sinistro do que a suposta autoimolação com fogo praticada pela Elfrida. Os diários dela também revelaram o quanto era apaixonada por Hit, chegando a ter listas de prós e contras de um relacionamento, e frases como: "Eu o amo, quero ser fiel ao melhor de mim, quero poder encarar a esposa dele com honestidade." Porém, surgiram outras teorias, e uma delas se concentra no próprio chefe da polícia, o Barney Rosenhagen. Ele foi o último a sair na noite anterior, e o primeiro a chegar, e assim que pisou na delegacia, mandou o Chris ir até o porão, o que não era rotina. O Barney ainda deu declarações conflitantes sobre a ordem que deu ao faz-tudo. Outra questão é que o chefe não relatou ao xerife o que tinha acontecido. Precisou de um cara da ambulância para fazer esse contato mais de 4 horas depois que a vítima chegou no hospital. Além disso, o Barney também atrasou um pouco a notificação ao promotor do estado. Mas o mais grave foi que o chefe de polícia jogou fora as cinzas da caldeira, ao invés de guardá-las para evidência, chegando ao nível de as pessoas na cidade começarem a dar telefonemas anônimos pro Barney, dizendo que sabiam que era ele quem tinha queimado a mulher e que deveria sair de Lake Bluff. A suspeita em cima dele até poderia ser razoável, se pensarmos sobre o porão trancado. O problema é que ele não é o único que tinha a chave. Cerca de outras 15 pessoas também tinham. Apesar disso, a polícia já estava pronta para aceitar a versão de que a Elfrida se queimou sozinha. Mas isso mudou em 1º de novembro, quando a mulher começou a falar mais coisas em um estado de semiconsciência. Entre falas como: "Por que eles fizeram isso comigo?" Ela soltou um: "O Frank me jogou para baixo." O que nos leva para outro morador da cidade, o Frank Mandy. A polícia nem sequer sabia se era exatamente desse cara que ela estava falando, porque não tinha como provar que eles se conheciam. O interessante é que o Frank está conectado a Hit, porque os dois compartilhavam o mesmo espaço de estúdio para dar as aulas. Mas como não dava para ligá-lo à vítima, viram só mais um beco sem saída. Mesmo assim, era mais uma pessoa colocada na lista do caso. E apesar de não ter dado em nada, é importante saber porque foram muitas pessoas envolvidas. Isso dá força para a teoria de um ritual oculto em grupo, que surgiu depois de o condado de Lake Bluff oferecer uma recompensa de $1000 por informações. Esse valor para 1928 era muito dinheiro. Então, alguém se apresentou para o promotor do estado com uma carta, dizendo que eles não podiam mais guardar a verdade, e o autor da carta queria contar ao mundo como Bubby foi queimada. E essa foi a primeira vez que o apelido Bubby apareceu, uma surpresa para todos. A carta conta que nos últimos 20 anos, a pessoa que está escrevendo tem estudado ocultismo, misticismo, hipnotismo e tem experimentado ciência oculta. O autor da carta e a Elfrida passaram muito tempo juntos, o bastante para não existirem segredos entre eles. Por isso, ele sabia da paixão que ela tinha por Hitchcock, e sabia que era muito difícil para a mulher conseguir superá-la. No texto, a pessoa diz que o Hitch nunca soube disso, e que ele não saber só a deixava ainda mais agoniada. Então, durante os experimentos, o escritor descobriu que a Bubby era super sensível e fácil de ser hipnotizada. Com isso, mergulharam cada vez mais fundo em um assunto diabólico, porque a Elfrida queria esquecer. Mas apesar deles tentarem bastante, o autor não conseguia purificá-la da memória do ex-professor. Por isso, decidiram fazer uma tentativa final, que a libertaria para sempre do sentimento. Essa pessoa contou no texto que conseguia deixá-la cataléptica, sem sentir dor, frio, fome e principalmente com insensibilidade ao calor. Assim podiam usar a Citéria, a deusa do fogo antigo, para queimar toda a lembrança que ela tinha sobre Hitchcock. E talvez seja realmente uma divindade muito antiga, que só dá para encontrar nos livros ocultos mais pesados, pois por mais que a gente tenha procurado, não deu para encontrar em lugar nenhum uma deusa com esse nome. Agora chegamos à parte em que tudo teria acontecido. O autor da carta colocou Elfrida, ou a Bubby, em um transe profundo, e deu para ela a sugestão de que todo sentimento deixaria o corpo dela quando passasse pelo fogo. Mas o experimento deu errado. O ocultista estava ajudando a segurar os membros dela no fogo, e achou que ela não seria fisicamente queimada. Quando viu que isso estava acontecendo, ele ficou assustado e fugiu, trancando a Elfrida sozinha no porão, acreditando que ela perderia a vida antes da hipnose acabar. E essa carta anônima, mesmo que pareça surreal, responde algumas perguntas em aberto, porque desde o início das investigações, todos já tinham a ideia de que precisava ter mais alguém com ela. Também explica como a mulher aguentou queimar o próprio corpo de uma forma tão brutal. Só que apesar da carta isentar o Hitchcock de qualquer participação, os policiais não acreditaram completamente, e quando chamaram ele para depor, questionaram muito sobre o ocultismo e hipnotismo, e o homem negou ter qualquer ideia de como hipnotizar alguém. Então, cerca de outras 30 testemunhas também foram chamadas para dar depoimento, entre elas, Luella Rowe, uma mulher que surgiu para trazer ainda mais mistério para o caso. A família de Elfrida encontrou uma carta no quarto dela, na qual a pessoa assinou como Belloc,
Hitchcock e basicamente fazia uma declaração romântica pra ela, dizendo coisas como: "Não há mal nenhum no amor, querida, e é tudo que eu lhe ofereço." A princípio, as suspeitas eram que o tal Baylock era Hitch, e essa carta comprovava que os dois estavam sim em um relacionamento. Mas as autoridades rastrearam um remetente até Luella, que morava a alguns quilômetros de Lake Bluff. Parecia que a vítima tinha vendido alguns livros a ela, e depois disso, se tornaram amigas, até as coisas ficarem um pouco mais intensas. Durante o interrogatório, a Luella diz que as duas fizeram uma amizade e compartilhavam interesse por espiritualidade. Na noite em que tudo rolou, ela estava em casa, e o marido dela confirmou isso. Então acabou deixando de ser uma pessoa de interesse por causa do álibi. A pergunta é, por que tantas pessoas ao redor desse caso falam sobre o ocultismo? E é isso que sustenta a teoria de que, na verdade, o que aconteceu na Sala da Caldeira foi um ritual em grupo, onde Elfrida foi voluntária. E quando a gente para pra pensar melhor em tudo que houve, é quase como um monte de peças de um quebra-cabeça. Primeiro, é um consenso que não tinha como ela fazer tudo isso sozinha. E segundo, porque a mulher se recusou a entregar quem tinha queimado ela. Mas em um momento, ela falou: "Por que eles fizeram isso comigo?" Isso foi dito no plural, sugerindo que fosse mais de uma pessoa. Em teoria, o método usado não era para finalizar a mulher, mas sim para causar dor extrema, algo que se assemelha ao filme Mártires, em que há uma seita que acredita justamente nisso, que a dor pode levar a vítima a transcender o mundo material, alcançando um estado de consciência superior. E quem sabe eu posso falar mais do filme em um dos canais. No caso da Elfrida, o papel dela era ser esse mártir. Quem sabe ela acreditasse que podia se sacrificar em troca de uma recompensa no pós-vida, ou foi convencida disso. Mas a garota da caldeira nunca pôde ser questionada sobre essa teoria, porque enquanto a maior parte das investigações estava rolando, ela já tinha perdido a vida. Isso aconteceu na manhã do dia 2 de novembro, quando ela não conseguiu mais resistir aos ferimentos. A autópsia também não trouxe respostas definitivas, e sim mais uma dúvida, um trauma craniano, que deixou no ar a ideia de que ela talvez tivesse sido atingida na cabeça. Porém, algumas pessoas acreditam que pode ter sido por causa de uma queda, enquanto a mulher andava confusa pelo porão. Durante os dias em que ficou lutando no hospital, uma das pessoas que ficaram ao lado dela foi a melhor amiga, a Mary Miller, que descreveu a Elfrida como uma pessoa muito emocional e que poderia assim ter se ferido sozinha. O mais curioso é que a Mary conhecia o Charles Hitchcock. Apesar de não morar em Lake Bluff, ela tinha participado das aulas de oratória dele na mesma época que a amiga. Além disso, a Marie também era apaixonada por ele. E quando você acha que a história não pode ficar mais complicada, em 1933, 5 anos depois do fim da Elfrida, o Hitch se divorciou e 14 anos depois, acabou se casando justamente com a Marie. Um tempo mais tarde, o cara contou para a sobrinha dela que estava envolvido com a Elfrida na época, e que a Marie odiava isso, porque era muito ciumenta e competitiva. Ainda durante esse casamento, a atual esposa admitiu para essa mesma sobrinha que ela sabia o que aconteceu na Sala da Caldeira, mas amava muito o marido para sequer falar sobre o assunto, e que levaria a história pro túmulo, algo que ela realmente fez, porque agora, quase 100 anos depois, nós ainda não temos ideia do que realmente houve naquela noite. E assim, o caso de Elfrida Nack terminou exatamente como começou, cheio de contradições, com cada pista parecendo apontar para uma direção diferente, que sempre termina em um beco sem saída. No fim, só restam as perguntas: quem trancou a porta? Quem estava com ela? Ou será que a Elfrida realmente fez tudo isso sozinha? O prédio onde ela foi encontrada ainda existe e continua funcionando como centro administrativo da cidade, como se a história local mais perturbadora nunca tivesse acontecido. Fala galera, você já tinha ouvido falar sobre Elfrida Nack? O que você acha que realmente aconteceu naquele porão? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.